Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Last Call. Você já sabe que toda sexta-feira, 7h30 da noite, eu comento sobre aquilo que aconteceu durante a semana, né? Os principais indicadores que nós tivemos ali. Eu trago alguns pontos para vocês. Lembrando que nós temos cursos, temos grupos de Morning Call, temos vídeos toda semana aqui, então de segunda a gente tem o First Call. Na quarta-feira eu sempre posto um vídeo sobre alguma linha de financiamento, tentando trazer algo educativo para vocês. A gente está aqui à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Galera, seguinte, a gente começou a semana com dólar na casa de 5,47, 5,49. Na segunda ele variou mais ou menos entre isso aí, né? E depois ele veio caindo por causa de uma série de informações que a gente vai comentar aqui. E ele está caminhando para fechar na casa de 5,43 baixo, 5,42 alto. Tá variando mais ou menos nesse patamar aí, daqui a pouco ele deve fechar. Queda de mais ou menos 0,15%, tá? Ele deve fechar em queda hoje, mais ou menos por aí, tá? Ele não fechou ainda, então não dá para eu cravar para vocês qual é o valor, tá? Mas tá caminhando e aí a gente teve dias que ele chegou a 5,37, né? Mas a gente vai chegar lá. Beleza, galera? Então o dólar deve fechar em queda, mais uma semana de recuo, né? A gente já teve semana passada que teve um recuo muito forte. Essa semana também seguimos assim com um recuo, não tão forte quanto semana passada, mas seguimos com recuo, né? E a semana começou, pessoal, como sempre, com o Boletim Focus, trazendo pra gente alta de IPCA e alta de PIB, né? Então agora o IPCA está projetado em 4,02 e o PIB também projetado em 2,10, né? Então tem algumas estimativas que já apontam um PIB na casa de 2,2. O Boletim Focus ainda está na casa de 2,10, eu acho que está num patamar interessante, tá? Falava-se no começo do ano de 2, chegou em algum momento ali falar abaixo de 2, e agora a gente já está começando a ter projeções acima de 2. Então, muito bom, o crescimento do país segue, né, num ritmo um pouquinho melhor. Para 2025, projeta-se um PIB um pouco menor, na casa de 1,97 por enquanto. Isso é o que está no Boletim Focus, tá? E o IPCA, galera, em 4,02 é um IPCA que não condiz muito com o que foi divulgado, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí daqui a pouco, quando a gente chegar a falar na quarta-feira, porque na quarta-feira a gente teve divulgação do IPCA. Partindo para terça-feira, e terça foi um dos dias que a gente teve a maior queda de dólar, né? Apesar de ter sido feriado no estado de São Paulo e ter trazido uma pequena liquidez, a gente já tinha enxergado parte dessa liquidez na segunda, porque algumas empresas acabaram emendando feriado ali no estado de São Paulo, e na terça-feira a gente teve praticamente o estado inteiro não trabalhando. Apesar da gente ter tido mercado, boa parte do estado de São Paulo acabou não operando na terça-feira, e aí a gente teve uma tendência de ter um dólar um pouco mais estável, mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque a gente teve depoimento do Jerome Powell, né, que é o presidente do Fed, e ele falou abertamente que as condições do país estão melhorando, então tendências inflacionárias, tem sido visto ali uma queda na quantidade de emprego, né? Então tudo isso tem contribuído para uma economia que está desacelerando, não na velocidade como eles queriam, mas ela está desacelerando, né? Então ele cortou, né? Ele tirou qualquer possibilidade de aumento de taxa de juros. E depois da declaração dele, as possibilidades, né, as apostas para cortes em setembro, né, corte da taxa de juros americana em setembro, subiram muito, né? Então isso fez com que a taxa de juros futura caísse, consequentemente o dólar caindo e tal. Mas esse não foi nem tanto ponto, assim, obviamente que o discurso dele foi o mais importante, mas começaram-se a trazer projeções de corte de 0,5 a 0,75 ainda esse ano, né? Ou seja, o que até semana passada a gente tinha uma projeção de corte de um único corte de 0,25 neste ano de 2024, para essa semana a galera já está falando de meio ponto, 0,75, ou seja, provavelmente mais de um corte na taxa de juros americana, o que seria muito bom para o mercado de forma geral, não só para o mercado brasileiro. Para o mercado brasileiro seria bom, porque a gente poderia voltar a ter ritmo de corte de Selic. Obviamente que a Selic não está 100% linkada a isso, mas contribuiria também.
né? E para o mercado, de forma geral, seria bom se os Estados Unidos começassem a cortar juros. Obviamente que não é só cortar juros, você tem que acompanhar uma série de indicadores aqui, né? Mas esse foi um ponto super importante. E aí, ao final do dia, já a gente teve o ICP, né? Ou CPI na sigla inglesa, lá da China, tá? Lembrando que o ICP é o Índice de Preço ao Consumidor, basicamente é um indicador que mede a inflação, e ele veio ligeiramente abaixo do esperado, né? Era esperado uma queda de 0,1% e ele veio em queda de 0,2%. E aí no acumulado do ano a gente tinha uma projeção de 0,4% e ela ficou em 0,2%, né? Ou seja, a gente tem uma inflação um pouco menor na China, né? Abaixo até do que era projetado pelo mercado como um todo, que também contribui, né, demonstrando que há uma tendência mundial de queda de inflação, né? A gente já vê isso nos números apresentados pelos Estados Unidos, agora no número chinês, já vemos isso também nos números europeus. E aí, seguindo para a quarta-feira foi um dia super importante, onde a gente teve divulgação de IPCA. Lembra que agora há pouco eu falei para vocês que no Boletim Focus a gente teve IPCA em 4,02? Sim, agora o IPCA foi divulgado oficialmente na quarta-feira e o indicador de 12 meses ele está em 4,23, né? Ou seja, ele está 0,20 acima do que está sendo apontado no Boletim Focus. Então pode ser que a gente venha a ter mais alguns ajustes no Boletim Focus para ele ficar um pouco mais perto desse relatório. Nada que impeça também que esse relatório caia e venha para o patamar de 2, como o Boletim Focus está projetando, tá? Então, o destaque aqui ficou justamente para um indicador que a gente tinha comentado no começo da semana que o mercado esperava que ele ficasse acima de 4%, ele ficou, mas o mercado esperava ele, né, o acumulado do IPCA, na casa de 4,35, e ele veio 4,23, ou seja, ele veio consideravelmente abaixo do que era esperado pelo mercado. E o indicador mensal também não ficou longe não, tá? O indicador mensal era esperado em 0,32 para o mês de junho e ele ficou em 0,21, ou seja, ele ficou consideravelmente abaixo. Esperava-se uma influência muito grande do Rio Grande do Sul aqui, né, com tudo que aconteceu lá com as tragédias, mas segundo os especialistas não teve uma influência tão grande, né, ou não teve uma influência tão grande ainda. Ainda na quarta a gente segue com mais um discurso do Jerome Powell, né, do presidente lá do Fed, mantendo a mesma linha dele de que os números estão melhorando, de que é notório uma economia que vem desacelerando, que vem reduzindo a inflação, que vem combatendo ali as partes ruins, né? Então, o discurso dele foi muito em linha do que ele tinha falado no dia anterior. Então, segue novamente as projeções ali de corte de meio ponto ainda esse ano, talvez 0,75. Eu, particularmente, não vejo 3 cortes, né? E também acho 0,75 muito grande. 2 cortes talvez seja até factível, né? Na quinta-feira, ontem, né, a gente já teve um indicador super importante que é o ICP, ou o CPI, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor americano, que já não era esperado um índice muito alto não, tá? No índice mensal, o índice de junho ali, era esperado uma alta de 0,1%. Uma alta bem modesta, perto do que a gente via no histórico ali. E essa alta, na verdade, não foi uma alta, foi uma contração. Ela ficou em negativa em 0,1%, tá? Isso é interessante porque quando a gente faz análise gráfica, a gente vê que o índice de preço ao consumidor ele vem ao longo de todo o período caindo realmente, tá? Mas o que vale destacar aqui é o seguinte: a última vez que a gente teve um CPI negativo foi lá no começo de 2020, ou seja, faz mais de 4 anos que a gente não tinha um índice de preço ao consumidor com indicador negativo. Então valeu muito a pena esse tipo de análise, por quê? Porque a gente vê realmente, né, depois de maio ali mais ou menos de 2020, a gente vê uma tendência de alta nos preços e aí ele chega no pico, que foi o ápice da inflação americana, e depois ele vem tendo as suas quedas, né, com menos intensidade, mas é possível você ver o gráfico começando a cair. Então isso é interessante porque a gente vê exatamente como está sendo, né, qual que é a tendência da inflação americana, e ela está realmente em linha com aquilo que o presidente do Fed está falando, que é uma inflação que ela vem reduzindo num ritmo menos rápido do que o que eles esperavam,
mas ela vem reduzindo, né? E aí quando a gente olha no acumulado do ano, né, era esperado que o indicador ficasse em 3,1 e ele está em 3, lembrando que a meta americana é 2,5. Então ele está acima da meta americana, mas não está tão distante, né? E ele ficou ainda abaixo do que era projetado e ele ficou consideravelmente abaixo do indicador, do acumulado do mês anterior, né? Do acumulado do mês de maio, que era 3,3, ou seja, vem reduzindo sim, vem desacelerando, então é um indicador importante. Juntamente com isso, a gente teve vendas no varejo que surpreendeu muito mesmo, tá? Era projetado um recuo de 0,9%, ou seja, ficar negativo o indicador em 0,9%, e ele ficou positivo em 1,2%, ou seja, a gente tem mais de 2% de diferença aqui entre o que era esperado e o que foi divulgado efetivamente, né? Isso no relatório mensal de vendas de maio. Quando a gente olha no acumulado, ele está em 8,1% contra uma projeção de 4%, ou seja, realmente ele está muito acima, né? Mostra que as vendas ainda seguem muito aquecidas, né? E pode ser talvez uma ancoragem para evitar possíveis reduções de taxa de juros, né? Então, quando você tem um varejo muito aquecido, não só o varejo, mas quando você tem um indicador muito aquecido, isso demonstra que você tem uma economia pujante ainda, né? E para finalizar o dia de hoje, pessoal, é o seguinte, a gente teve divulgação do IPP, que é o Índice de Preço ao Produtor lá dos Estados Unidos, e tem algo muito interessante aqui, tá? O IPP ele ficou positivo, ele ficou acima do que era projetado. Era projetado uma alta de 0,1% no mês e ele ficou em 0,2%. Qual que é uma análise básica que a gente pode fazer aqui, tá? Poxa, se o índice de preço ao produtor ficou numa alta maior do que o que era esperado, isso significa que o preço ao produtor está mais caro do que o que o mercado esperava, né? Então, tendência é que a gente volte a ter altas de inflação e tudo mais? Sim, é uma visão, né? Na verdade, seria a visão mais correta de forma simples falando, mas não é simplesmente fazer essa análise. O que a gente precisa levar em consideração é uma tendência gráfica, né? E aí você fala, poxa, ele ficou em 0,2%, o projetado era 0,1%. É uma diferença muito pífia, sim, mas quando a gente faz uma análise gráfica, a gente vê tendências de queda em preço ao produtor, tá? Então a gente teve ontem uma divulgação de índice de preço ao consumidor em queda, né, maior do que o que era esperado, e hoje a gente tem um índice de preço ao produtor que ele ficou um pouco acima do que era esperado, mas ainda assim seguindo uma tendência de queda. Então isso reforça o que o mercado está prevendo, que é uma tendência de corte de taxa de juros americana em setembro, né? A gente vai ter que aguardar, vamos ter que ver os próximos números aí, mas o mercado está apostando fortemente em um corte de taxa de juros em setembro, o que daria margem para pelo menos mais um corte, né? Então faz a redução da taxa de juros em setembro e aí você tem mais algumas reuniões ao longo de 2024 para, se os números continuarem melhorando consideravelmente, você realizar mais um corte. E é isso que o mercado está apostando de forma relativamente positiva, né? E aí quando a gente olha a moeda, o dólar segue ali na casa de 5,42, né? Um 5,42 alto, mas existe uma possibilidade muito grande dele fechar nesse patamar de 5,42 alto, né? Que vai ser começa a ser um patamar interessante, né? Ele começa a chegar perto de um piso, que é um piso de resistência, que é o 5,40, então toda vez que ele chega a 5,40, às vezes ele belisca um pouquinho abaixo de 5,40 ali e volta a subir, e aí os analistas de mercado refletem que isso um piso, é uma resistência, né? Então quando ele chega ali, ele não consegue romper, é muito difícil romper essa barreira do 5,40, mas vamos torcer para que tudo melhore, beleza, pessoal? Vou encerrando o vídeo por aqui, espero que ele tenha ajudado você. Se ajudou, deixa nos comentários aí, compartilha. A gente também tem o nosso grupo de Morning Call, onde eu posto notícia todos os dias antes das 7 horas da manhã. O link está aqui na descrição. Se tiverem qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu respondo. E segunda-feira a gente tem o nosso First Call. Beleza, pessoal? Um abraço e bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.